pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ramp Gestão, o podcast da Ramp. Aqui a gente vai falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Mais uma vez aqui do meu lado, então, a minha co-host, Lilian. Como vai? Tudo bem, e você, Johnny? Tudo certo, esqueci de me apresentar. Johnny, produtor e também host desse episódio. Do outro lado aqui, Ander. Olá, galera, tudo bom? Sou Anderson Silva, cacique da tribo chamada Zuc. Grupo Zuc. Hoje a gente tá aqui em mais um podcast da Ramp, né? Que é um dos produtos aí do nosso grupo. E vou apresentar o Paulo Zamboni, um cara que é o joia da parte de registro aí, né? Realmente um cara com um grande conhecimento, parceiro nosso de negócio aí. A gente admira muito o trabalho dele aí. E estamos mais uma vez aí conversando, né, Paulo? Se apresenta aí para nós. Bacana, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês, né? E estamos aí para falar um pouquinho de experiências, falar um pouquinho aí sobre o mercado da propriedade intelectual como um todo, né? Obrigado pela participação aí, né? Legal. Obrigada a você, Paulo, por ter aceitado nosso convite. Temos muito para aprender aí contigo sobre propriedade intelectual, sobre registro de marcas, né? Um pouquinho sobre a importância disso tudo nos negócios. Maravilha, deixa eu dar um recadinho aqui para quem está nos ouvindo aí apenas em áudio. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube também. Temos também as redes sociais, em ambos, @rampgestão. Você vai encontrar lá vários cortes, vários conteúdos, pega e encaminha para aquele amigo, aquela amiga, encaminha para o chefe, encaminha para o colega de trabalho. E se você achar que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, ou se você discorda de alguma coisa que a gente está falando aqui, coloca nos comentários que a gente vai interagir lá. Beleza? O que temos aí? Quero conhecer um pouquinho a história do Paulo. Se Paulo puder contar para nós a tua trajetória brevemente, Paulo. O que tu faz? O que tu fez aí? Quem é o Paulo na fila do pão? Vamos lá. Então, meu nome é Paulo Zamboni, sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Sou um empreendedor desde os meus 24 anos. Estou no meu 9º CNPJ. Eita! Já trabalhei em vários segmentos de mercado. Mas a minha atividade principal ela sempre foi ligada mais ao mercado criativo, né? Então, meu primeiro negócio foi uma agência de propaganda, onde eu fui sócio com Clairto Zuc. Né? Nosso sócio Papito. fundador. Exatamente. O Papito Zuc. Então, o Clairto foi meu primeiro sócio. Depois disso, a gente criou uma outra empresa, a Ozônio Comunicação, que era um escritório voltado em designer, né? E depois disso, eu segui novos caminhos, trabalhei com telecomunicações. Depois de telecomunicações, fui sócio de uma empresa de informática. Depois disso, eu tive mais uma empresa de software, onde o Clairto também foi sócio nessa empresa, né? E depois eu entrei no segmento de propriedade intelectual. De propriedade intelectual, eu trabalhei junto com a minha ex-esposa, né? Nós criamos uma outra empresa, que hoje ela está com 10 anos de mercado, essa empresa, né? E em 2016, com a minha saída da 3 Sistemas, eu foquei em fazer a aceleração dessa empresa no qual eu era sócio com ela, né? E aí agora em 2020, eu saí dessa empresa e criei uma nova empresa que é a Registro Feito, né? Então, a Registro Feito é uma empresa que ela foi criada direcionada já para o mercado criativo, né? Então, mesmo nessa outra empresa que eu trabalhava antes, a gente sempre tentava dar um toque focado no mercado criativo, sabe? Porém, nessa nova empresa a gente teve a oportunidade de pensar ela do zero e planejar ela com um foco no mercado criativo. E isso muda tudo, porque a propriedade intelectual, como um todo, você tem o cliente final, que é quem vai receber esse registro, que tem essa necessidade. Porém, quando você foca no mercado criativo, o teu cliente passa a ser o parceiro que é o designer, a agência de propaganda, muitas vezes uma empresa de consultoria, uma empresa de advocacia. E isso muda tudo, porque a tua entrega é diferente, ela é focada no parceiro, né? Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora.
Que legal. E quais são os maiores desafios, Paulo, que você encontra no dia a dia com as empresas, com registro ou sem registro? Qual que é o gargalo aí, o que dá mais problema que você enxerga que poderia ser evitado? E se puder falar também, né, o porquê, né, registrar, né, a sua propriedade intelectual, acho que é legal também, uma curiosidade de todo mundo, né? Então, eu vejo que hoje um dos maiores problemas que se tem é a falta de informação do empresário, né? A falta de informação em relação à importância de se registrar uma marca, como também, muitas vezes, a falta de preparo do empresário, porque ele acaba estruturando toda uma empresa, organizando todas as ações, o planejamento, enfim, quando essa empresa é criada. E uma coisa muito básica que é fazer uma boa pesquisa e registrar a marca não é feito. E aí, quando a empresa está crescendo, já está num certo ponto, é que esse trabalho começa a ter importância. E muitas vezes já se perdeu time. Né? Então tem muitos casos de clientes que estão crescendo, faturando e que tem que do dia para a noite mudar a marca porque não fizeram esse trabalho inicial, né? De você cuidar da proteção da empresa, no caso, né? E a maioria das pessoas pensa, eu também achava isso até um tempo atrás, que precisa ter um CNPJ para fazer o registro do nome, que precisa ter a empresa aberta, né? Eu posso fazer primeiro o registro no CPF, né? Se eu tiver uma ideia de uma empresa, eu reservo essa marca. Como que funciona, Paulo? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo, assim, porque se eu tenho uma ideia hoje, mas eu não vou tirar ela do papel e quero esse nome. Qual que é não, logicamente não o passo a passo, né? Mas eu posso fazer esse registro? Não posso? Pode. O que acontece? A lei de marcas e patentes, ela tem uma série de diretrizes que ela define como tem que ser esse registro. Uma dos parágrafos fala que você precisa provar licitamente a tua atividade, tá? Então, algumas atividades como medicina, no caso, um médico, um advogado, um arquiteto, um profissional liberal, ele consegue provar a sua atividade através da sua carteirinha, né? Ou, por exemplo, um administrador ele pode provar através de um diploma que ele exerce a atividade de administração sobre aquela empresa. Da CRA, né? Da classe. Uhum. Exatamente. Porém, existem algumas atividades que você não consegue provar que você tem. Por exemplo, como é que tu vai provar a tua atividade que você tem uma loja de roupas, por exemplo? Se a loja não existe, né? Isso. Então, a lei, ela estabelece isso. Acontece que muitas vezes o NPI, na prática, ele regulamenta, mas ele não leva isso à risca. Não exige, talvez. Exatamente. Em alguns casos passa. Porém, a lei ela está clara. Então, nós como profissionais da área, a gente tem que deixar claro para o cliente. Podemos registrar na pessoa física? Podemos. Mas, se acaso o INPI exigir a comprovação da atividade e você não conseguir provar essa atividade, o registro é arquivado e você perde todo o dinheiro que você investiu. Uhum. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente orienta que seja registrado num CNPJ. A menos que essa atividade ela se enquadre em profissionais liberais, conforme eu comentei antes. Então só vale para profissional liberal. Exatamente. Não para CNPJ tem que ter mesmo... Sim. Por exemplo, empresa de tecnologia, por exemplo, que às vezes a tecnologia demora para ser construída. Como é que funciona nesse sentido? Exatamente. Nesse caso, sim, você precisa comprovar através do CNPJ. Por quê? Porque no cartão do CNPJ você tem todos os quenais elencados, né? Então, a comprovação da atividade ela se dá pelo CNPJ também, né? Legal. Legal, entendi. É porque daí na junta comercial ele está endossando que aquela empresa vai fazer de fato aquele objeto social, né? E aí, quando for registrar, ele ajuda a argumentar isso aqui, ó, naquela vertical de desenvolvimento de software, é uma das atividades do contrato social. Entendido. E apenas o registro CNPJ não te dá poder nenhum e reserva de nada. Então, o fato de você ter o CNPJ já comprova que você está abrindo uma empresa para algum fim, para algum motivo. Tu não vai abrir um CNPJ para... né? Só para ter um CNPJ para dizer que tem empresa. Imposto, exato. Pagar contabilidade, então o CNPJ etc. já é um passo além que diz que já tira um compromisso que você já está querendo exercer aquela função. Acredito que daí já endossa a questão de você
ser dono do negócio. Né? E mesmo assim tem que comprovar, mesmo tendo CNPJ, ou aí já não tem mais necessidade? Não, quando você já tem um cartão de CNPJ, quer dizer que você já está fazendo a comprovação através do cartão, né? E uma coisa bem interessante que você comentou sobre essa questão aí da empresa, né? É que além de você comprovar a atividade, a questão do registro, né? O registro, ele se dá pela anterioridade, tá? O que significa isso? A lei de marcas e patentes, ela diz que quem registra primeiro é dono. Tá? Então não importa se a empresa tem 20, 30, 40, 50 anos e está utilizando essa marca, se alguém ir lá e registrar a marca, o direito de precedência é de quem registrou. Né? Então isso dá uma série de questionamentos. Existe uma brecha na própria lei de marcas que diz o seguinte, que se você tiver utilizando uma marca 6 meses antes de uma marca que foi registrada, o que foi entrado com o processo de registro, você pode solicitar o direito de precedência. Só que você precisa respeitar o prazo de registro da marca no INPI. Passou esse prazo de registro e você não consegue mais questionar o direito da marca. E normalmente quem não registra uma marca não está acompanhando o site do INPI. Então é um grande problema, né? Sim. Então a coisa mais certa para se Só fazer... recebe a notificação no final. Exatamente. A coisa mais certa que se tem para se fazer é você garantir e já registrar essa marca para evitar que você tenha problemas futuros em relação a isso. E a gente pode falar um pouquinho sobre os problemas também, né? Isso é legal com saber. certeza. É bem interessante. Tenho curiosidade sobre isso. E eu tenho outras dúvidas também, se você puder na sequência falar. Registra só o nome? Ou registra cor? Registra formato? O que nós podemos registrar, né? Porque eu tenho uma marca e eu vou ter uma identidade visual dessa marca, né? Vou explicar um pouquinho que é uma coisa, acho que... eu tenho dúvida ainda, assim, de como que registra. Registra em... Até que ponto eu consigo garantir? Bacana. Então, vamos lá. Existem vários tipos de registro. Você pode registrar apenas o nome, você pode registrar um símbolo, como por exemplo a vírgula da Nike, a maçã da Apple, um símbolo aleatório que você utiliza para identificar um produto. E o mais utilizado é o registro misto, que ele protege o nome e mais a forma física, a marca que aparece, né? Só que tem alguns casos que é necessário você fazer registro dos dois. Por quê? Quando você registra o registro misto, você tem uma proteção mista. A partir do momento que você muda a marca, se você não fizer um novo registro, um advogado com uma certa experiência, ele consegue tornar aquele registro nulo. Porque a forma que você está utilizando é diferente da forma que foi registrada. Ah, entendi. Né? Tem mais isso. Exatamente. Então, hoje, as maiores empresas e as empresas que têm uma proteção maior com a sua marca, normalmente elas fazem de duas formas. Registra-se o nome e também registra a marca. Se mudou a marca, ela continua com o nome. Ela não perdeu a marca. Né? Então, essa é uma estratégia que vai ser utilizada. Né? Uma blindagem maior. E atualizar é prático, rápido? Como é que é isso daí? Na verdade, como é que funciona quando isso? você já tem uma marca e você precisa atualizar um logo, você passa por todo um processo. Hoje, o processo de registro ele é um processo que demora, em média, 12 meses, desde que a marca não sofra nenhum tipo de interferência, precisa se fazer alguma defesa e tal. Né? Hoje, o prazo está demorando 12 meses. Mas já chegou-se a 4, 5 anos. Eita, Brasil! O Brasil ele se adequou ao Tratado de Madrid, onde vários países que tem um acordo internacional, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de registros internacionais, que hoje eu consigo solicitar uma proteção, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu consigo hoje registrar uma empresa no Brasil, ela consegue estender a proteção da marca dela até 180 países, tá? Porém, você precisa recolher as taxas em cada país. Hoje não existe um acordo internacional que você consegue proteger uma marca em todos os países. Com exceção da União Europeia, que você paga uma taxa, você consegue fazer o registro em todos os países membros da União Europeia. Tá? Legal. Porém, os registros internacionais eles são em dólares. Então, normalmente, o custo que você tem no Brasil, você pode mensurar mais ou menos em torno de 3 vezes o custo para você fazer um registro lá fora. Se tu for olhar na proporção, vamos fazer a analogia, do dólar ainda é barato, né? Sim. Sim, é mais verdade. barato registrar uma marca nesse sentido
fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Se tu pegar o custo da moeda, né? Então, se pegasse e dolarizasse o negócio no Brasil, ainda por incrível que pareça, seria mais caro que lá. Perfeito. E olha que a burocracia é grande. Eu sei que lá fora é mais rápido isso, né? Não demora tanto tempo, né? Eu te diria que hoje em dia está mais ou menos equiparado, sabe? Esse prazo de 12 meses. Eu tenho alguns registros internacionais que eu cuido de algumas marcas, né? E eu tenho percebido que o tempo é mais ou menos de 1 ano hoje lá fora também. É claro que por mais que você tenha, você queira, você possa fazer digamos, estender essa proteção da marca para outros países, ele vai passar um processo em cada país. Então, vai ser feita uma consulta para ver se essa marca está disponível naquele país e vai passar por todo um processo. O rito dele. Voltando até aquela pergunta que você me fez antes sobre atualizar a marca, quando você faz digamos assim, uma atualização de logo, o INPI submete a todo um processo para verificar se esse símbolo que você utilizou ou se teve alguma coisa nessa marca que não está colidindo com uma outra marca. Então, por isso que ele passa por todo um processo. Mesmo que você já tenha a sua marca registrada, você vai passar por um novo processo de registro, né? Legal. Mas não perde o registro anterior. Não, de forma atualiza. só mesmo. vai atualizando. Exatamente. Legal. E qual que é o maior desafio hoje das empresas? Você trabalha com empresas grandes, empresa menor, empresa de médio porte. O desafio de todas elas nesse nível da marca, qual que é o maior desafio nesse sentido aí? Conta para nós. Sei que tem ideias, tem empresas que tem um projeto dentro da empresa e ela já quer registrar a marca daquele projeto. Conta, dá um detalhezinho nesse sentido aí. Bacana. Então, como especialista de marcas, hoje nós atendemos clientes de vários tamanhos, tá? Desde do pequeno empreendedor, o empreendedor que muitas vezes não consegue registrar a marca em várias classes, empresas médias até grandes empresas. Eu já participei de projetos assim a nível mundial, sabe? De empresas que lançaram sua marca no Brasil e já com uma pretensão para outros países também, né? Então, o nível de exigência para esse tipo de projeto é muito maior. Por quê? Porque o trabalho de pesquisa ele tem que ser muito, muito assertivo. Então, o que a gente tem feito? A Registro Feito, até para vocês entenderem um pouquinho do nosso projeto, como o nosso foco é o mercado criativo, a gente criou metodologias e investimos em vários softwares para que a gente possa entregar para o nosso parceiro, né, que são as agências de propaganda, os designers e tal, velocidade no processo de pesquisa e confiabilidade da pesquisa que é feita, né? Então isso auxilia muito, né? E com isso a gente consegue entregar uma pesquisa assim bem mais mais avançada e a gente acaba entrando nos detalhes, né? Então esse é um pouco do trabalho que a Registro Feito faz. Porque só para explicar, eu venho dessa área de criativo, né? Então só para explicar para quem faz um pedido de marca ou para quem até trabalha em agência ou até o próprio empresário, né? É que não é tão simples você pesquisar a viabilidade, né? Tipo assim, a simples pergunta de um empresário, de um empreendedor dizendo, esse nome dá para registrar, ela desencadeia todo um trabalho aí de pesquisa e para chegar na informação se isso é possível ou não, que ele é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E quando você envolve símbolos e desenhos, aí você tem toda uma questão de classificação, a classificação de Viena, né? Que é através de formas e símbolos, que é através disso que o governo faz o cruzamento, né? Ele olha lá as classificações e cruza isso. E, Paulo, vocês utilizam, além do sistema do governo, algum outro tipo... Pode falar um pouco mais dessa tecnologia ou desses acessórios, porque a gente sabe que a tecnologia do governo é um pouco ultrapassada, né? Exatamente. Antes de responder a tua pergunta, eu vou responder a pergunta do que o Anderson fez antes. Quais são as maiores dificuldades que a gente tem hoje em relação ao empreendedor, né? Eu vejo que o maior problema hoje é o tamanho do banco de dados do INPI. Então, muitas vezes você acha que achou uma ideia maravilhosa, um nome fácil de registrar. Chega lá. Esse nome nesse segmento aqui é maravilhoso e tal. E chega lá, tu encontra 20, 30 empresas, sabe? Que já brigaram, que já perderam, que já passaram por esse processo. No Brasil, velho,
Então, o que a gente indica para os empreendedores e os empresários é muitas vezes buscar trazer nomes de outros segmentos ou tentar criar marcas que sejam originais. Sair fora da caixa, né? Exatamente. Criar termos próprios, nomes próprios, nomes que não existem, né? Juntar termos, sabe? Fazer associação com palavras. Então, tem muitas regras. Inclusive, um dos serviços que a gente oferece para os nossos parceiros estratégicos desse mercado criativo é um treinamento. A gente dá um treinamento explicando tudo, falando tudo sobre essa questão de registro de marcas e também dando dicas de como que eles conseguem ser mais produtivos, porque quanto melhor for o trabalho da agência, até na relação de nomes que eles mandam para nós, melhor vai ser o nosso trabalho, a exigência vai ser maior e vai ser um trabalho mais interessante. Quanto ao software que você comentou, nós não utilizamos o sistema do NPI. Por quê? O sistema do NPI, ele é um sistema que é para você fazer uma consulta básica. É uma ruga. Tá? E o que acontece? No site do NPI, você faz uma busca baseada na escrita. Você coloca lá a palavra e ele pesquisa. Tá? Porém, a análise do NPI não é feita sobre a escrita. É baseada na fonética. Se você pensar na quantidade de variações fonéticas que tem uma marca, tem marcas que vão ter lá 20, 30 variações fonéticas, né? Ferrou porque aí, você né? tem que respeitar a questão do M, do N, 2 L's, 2 S, C cedilha... Y. Nossa. Olha, tem uma série de variações. E muitas vezes, quando você usa termos compostos, tem que pesquisar os termos separados, tem que juntar, sabe? Tem que fazer uma série de combinações. Então, a gente utiliza algumas ferramentas que são ferramentas específicas para escritórios de propriedade intelectual, né? Então, são ferramentas pagas que a gente utiliza e junto com a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente tem uma metodologia própria, né? Que justamente para facilitar e agilizar tudo isso, né? Que daí sim vão traduzir, essas ferramentas vão traduzir para uma pesquisa textual, que daí vocês vão conseguir pesquisar no site do governo. Você já está fazendo no meio de campo, fazendo um trabalho que lá dentro não tem, né? Porque lá eu não consigo fazer a variação fonética, só textual, né? Então ela faz meio que essa tradução e explora todas as possibilidades de outros ângulos, né? Que são ângulos que o avaliador vê, mas a ferramenta não disponibiliza no site para pesquisar, né? Isso é bem interessante. Esse é um trabalho que a gente entrega para o nosso parceiro, que é o quê? A gente, além de fazer a pesquisa de viabilidade da marca que ele gostaria que o cliente propor para o cliente dele, a gente dá algumas variações do que pode. Assim não dá. Mas se você ir para esse caminho, existe essa possibilidade. Então, muitas vezes a gente acaba auxiliando o parceiro, inviabilizando algum trabalho para ele que muitas vezes, de repente, ele estaria jogando fora, né? Não dá. Tá, mas por que não? Não vai só com o não, né? Vai com as possibilidades. Mas ajuda a construir trazendo bem consultor mesmo, né? Exato. O consultor tem que trazer a solução mesmo. Eu acho que assim, toda vez que for requisitado, né? Se trouxer um problema, aí o cliente fala, não é o que eu quero. Eu queria a resposta, né? E é legal pensar do lado do investimento, porque você não perde dinheiro. Se você fizer um mau trabalho, não registrar a marca, você não perde só dinheiro do investimento na parte gráfica, você perde dinheiro ali não só dinheiro de investimento do registro, mas também na parte gráfica, porque você vai pagar para desenvolver toda uma identidade, uma coisa que não pode ser registrada. Então, hoje não dá para dizer que não faz sentido alguém trabalhar a parte gráfica de uma marca sem ter apoio de uma empresa de registro de marcas. Porque tu tá criando todo um trabalho em cima de uma identidade que não será viável comercialmente futuramente. Não, e pegando um gancho nesse sentido, né? Eu fico imaginando a complexidade que é esse trabalho. Porque não é só dar um Google. Não é Se só... Se fosse na performance do Google, até daria para trabalhar, mas não. A cada clique, a cada 10 cliques, ele trava 7, né? Então, cara, realmente tem uma complexidade e uma quantidade de detalhes, né? Primeira vez que tu falou isso da fonética, né? Cara, eu fiquei... Não, peraí. Mas então não vale o que tá escrito? Não, vale o que se diz. Falei, como assim? Nick? Não, Nike. Cara, YouTube, cara, e aí começa toda a complexidade da fonética, né? Eu acho que a fonética dentro do Brasil ainda a gente trabalha com etnias de tudo quanto é tipo, de norte a sul, sotaques diferentes. Cara do céu, falei, que louco isso. Se for pela fonética, Brasilzão velho, daqui a Floripa já tem 2 tipos de registro que tem que ser feito quase, né? Então, essa clareza eu acho que é bem legal, né? E vamos lá, né? A marca é
um bem precioso da empresa, né? A gente não pode queimar um bem muito precioso, que é em cima daquilo ali que ele ancora a proposta de valor, né? Como empresa, né? Acho que quando a gente fala Zuc, né, cara, tem tudo o porquê que vem de atrás desse nome. E se de alguma forma isso aí não está ancorado com registro, vamos dizer assim, com propriedade daquilo lá, né? E aí quando tu fala propriedade intelectual, né? A propriedade que tem em cima daquilo, realmente o negócio está sendo construído com base na areia. Né? E aí eu acho que é legal, bacana conhecer cada vez mais o teu trabalho aí e entender esses detalhes, porque, cara, realmente é um detalhezinho complexo, né? Porque a empresa ela vai se construir em cima de uma marca, né? Acho que é uma das coisas que, além do 01 que vem junto, vem um nome para aquilo, né? Sim. A marca, ela... Muitas vezes a gente não dá muito valor para isso, né? Para os bens intangíveis do negócio, né? Como que eu mensuro o valor de uma marca, né? Geralmente a gente só consegue fazer isso com grandes marcas, né? Coca-Cola, né? Própria Nike. Mas como que eu mensuro o impacto que terá se eu tiver que mudar agora o nome Zuc? Né? Já pensou? Já pensou a gente ter que... registro feito. Acredito que está registrado, registro feito, né? Em todos os países, né, Paulo? É isso aí. Mas, assim, quão impactante é isso no dia a dia do negócio mesmo, né? As pessoas têm que parar para pensar nisso, assim. Eu, particularmente, venho dessa escola, assim, das empresas que eu passei e tenho passado. Eu vejo essa preocupação, assim, inclusive das variantes, né, que a gente estava trocando uma ideia antes de começar, porque tem que pensar o negócio grande, né? Como que eu quero, aonde eu quero chegar com o meu negócio? E para eu chegar lá, que produtos que eu vou ter, o meu nome, ele precisa ser registrado também com as variações que esse produto pode gerar, né, virar. Então, mais ou menos, fazer um planejamento estratégico para a sua marca, né? Para onde a minha marca vai chegar. Lilian, eu achei maravilhoso esse assunto que você falou agora, porque ele faz muito sentido, sabe? Tanto para registro feito quanto para Zuc. Eu vejo que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele monta o negócio e depois ele começa a planejar, começa a organizar as coisas. Mas eu vejo que um item básico do planejamento dele deveria ser a proteção da marca. E sim, essa parte de você pensar nos projetos futuros que a empresa pretende abranger e você pensar no espectro de proteção que você vai dar para essa marca faz todo sentido. E a gente trabalha muito isso, sabe? Não é só registrar a marca para você não ter problema. Não. Você tem que pensar na marca como um todo. Porque no Brasil existe muito jeitinho brasileiro. Então imagina o seguinte... Você tem uma marca, que essa marca... Eu vou citar agora um segmento que está muito em alta agora, que é o segmento de energia solar. Hoje, o segmento de energia solar, se você for pesquisar no NPI, você vai encontrar marcas registradas em 6 ou 7 classes. 6 ou 7 classes. Por quê? Porque são componentes, porque tem vários tipos de serviço que estão por trás. Desde a parte de geração de energia, sabe? Manutenção, assistência técnica. Aplicativo, tudo. Né? A parte de produto, comércio, sabe? Treinamento, a parte de engenharia. Tem muita coisa que o pessoal hoje está protegendo a energia solar. Só que muitas vezes tu pega um empreendedor que ele não tem essa ginga, esse entendimento, e ele vai lá e registra em uma classe. O que acontece? Aparece uma empresa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer parte do Brasil, ela vai lá, pesquisou, opa, essa classe aqui não dá. O que ele faz? Quais são as outras classes? O que mais que dá para nós registrar? Ele vai registrar nas outras classes. E aí muitas vezes você acaba tendo uma marca que num segmento e que tem lá 5, 6 marcas registradas pelo NPI, todas elas a mesma marca no mesmo segmento e todas autorizadas pelo NPI. Como que isso acontece? Porque não houve um planejamento sobre a proteção dessa marca em todo o segmento de negócio. Né? Perfeito. Então, isso é uma coisa bem interessante que acontece muito. Que atua, né? Outra coisa bacana também, que a gente estava falando aí, das dificuldades, eu encontro toda semana, todo dia quase, escritórios e designers me procuram, ou até mesmo clientes me procuram, para fazer uma pesquisa da sua marca e a marca não passa.
Hoje, as marcas, eu digo que em torno de 70%, 80% dos registros que a gente pesquisa são marcas que não podem ser registradas. E aí, muitas vezes, eu pego empresas que estão no mercado há 15, 20 anos, construtoras e empresas de vários segmentos que vão ter que mudar a marca do dia para a noite, sabe? Por quê? Porque não tiveram esse planejamento. Que loucura, né? Não posso citar nomes, né? Mas Sim. são muitas empresas que acontece isso. E não só na nossa região, como no Brasil inteiro, né? E tem negócios que acabam por conta disso, né? Que estão... Sim. Isso é outra parte interessante. Muitas vezes um empresário, ele acha, se der problema, eu vou mudar uma letra, né? E não é bem assim. Eu mudo do dia para noite e tal. Tá, mas e se te processarem? Porque você utilizar uma marca de uma outra empresa sem a devida autorização é a mesma coisa que chegar ali, pegar o teu carro e sair. É apropriação indébita. Eu estou me apropriando de um bem que é teu e estou tendo lucro em cima disso. Já analisei vários casos de jurisprudências sobre esse assunto, onde o juiz ele disse o seguinte: beleza, você teve lucro. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai pagar esse lucro sobre 10 anos que você utilizou essa marca. Então tu imagina o tamanho do rombo. Tem empresas que simplesmente somem do mercado por uma falta de planejamento da parte de propriedade intelectual. Então o buraco é bem mais embaixo. Só que a maioria dos empreendedores eles não têm esse conhecimento, né? Entendi. E uma curiosidade que eu tenho existe um mercado onde, sei lá, algumas pessoas ou empresas compram as marcas e isso vira depois uma negociação. Mercado paralelo. Isso, mercado negro de marcas. Porque... Isso é que acontece com o domínio, né? Domínio acontece muito isso. Né? Isso. Nos domínios isso é comum acontecer, né? Não Mas é às vezes negro, né? eu vou lá e compro várias marcas e depois eu vendo pro Paulo que o Paulo tem uma empresa com esse nome. Isso é uma dificuldade ou não? Não. Esse tipo de coisa não acontece com empresas porque o que existe no mercado são muitas empresas que acabam mandando boletos fraudulentos para clientes, dizendo que o INPI está cobrando aquela taxa. E aí muitas vezes você está registrando a marca, tu está durante um processo de registro e você recebe um boleto e esse boleto ele é tão camuflado que ele tem as informações do INPI e tal e você acha que foi o INPI que te mandou aquele boleto e tal. E se você não tem um escritório especializado que vai te dizer, tu pode pagar, não pode pagar, você acaba pagando. Então tem muitas empresas... Na dúvida, paga. Exatamente. Muitas empresas que acabam faturando muito em cima de clientes que não têm o conhecimento, né? Mas o INPI, até para dar uma dica aí pro pessoal, o INPI não manda boleto, o INPI não entra em contato, o INPI não liga. Todo o contato que a gente tem com o INPI é através de uma intranet, um sistema que a gente faz todo o sistema, e o INPI não responde e-mail, sabe? Então ele tem todo um canal lá de atendimento que você abre um chamado e ele te responde. Então, ou seja, passivo, tudo o né? resto Sempre que vier passivo, né? é fraude, sabe? Então, se você tem um escritório especializado, que ele é o teu procurador, ele está cuidando da tua marca, ele vai cuidar de tudo, não se preocupe. Fora isso, o que vier é golpe. E aí, pegando um gancho do que a Lilian comentou, tem como precificar só a marca? Não o negócio? Como que funciona isso? Então... Existe precificação para isso, não? Porque tem algumas pessoas que batem na nossa porta, às vezes, e querem saber e a minha marca, quanto vale? E aí é um paradigma que você tem por trás, e aí queria entender do teu ponto de vista aí como é que é isso. Então, nesses 10 anos de mercado que eu tenho, eu já analisei muitas coisas, né? E quem que não gostaria de fazer um valuation da sua marca, né? O problema é que eu vejo que tem algumas empresas de consultoria que conseguem fazer valuation, mas o valuation ele não leva muito em consideração o valor da marca. É difícil. Eu tenho casos de empresas que a gente participa de uma consultoria onde a gente compra marcas, né? Eu tenho um cliente que já comprou 2 marcas no mercado, porque ele estava num processo de registrar a marca dele e apareceu marcas que estavam, digamos assim, colidindo com a marca dele e que eram empecilhos para ele que ele tivesse a marca registrada. Então eu tenho um dos meus clientes que já investiu mais de R$200 mil para que ele conseguisse continuar com o processo de registro e não ter problema com essas marcas. Ele estava negociando a própria marca, digamos assim, que ele tinha registrado não tinha registrado, talvez. Exatamente. E aí ele foi ver, alguém já tinha feito antes. Exatamente. Mas daí é quase um ágio, né? Não é bem o valor da marca, se a gente parar para analisar, né?
Aí você analisa mais ou menos quanto que a marca representa para ti, né? Então você tem que saber que muitas vezes um cliente que, vamos, por exemplo, pegar um cliente de franquia, o cara já tem lá 20, 30, 40, 50 franquias. Para ele ter que mudar uma marca, o impacto para trocar uma marca é mais de R$1 milhão. Então para ele pagar 50, 100 mil para comprar uma outra marca que está atrapalhando, não é nada. Né? Então, às vezes você tem que analisar o impacto que essa marca tem, né? Que legal isso aí, né? É bacana. É um mercado todo mundo, legal. Né? Na verdade, é que nem o domínio. Tem empreendedor de domínio. Né? Teve gente na gringa que ficou milionário, bilionário, empreendendo com domínio. Deixa eu só continuar uma coisinha, Johnny, antes de te cortar, desculpa. Sobre essa questão do mercado de marcas também, vamos lá. Hoje você precisa provar licitamente a tua atividade. Tá? Então eu vejo que muitas vezes você pegar uma marca e registrar ela e depois vender para outra pessoa, isso é um mercado assim que a parte jurídica você consegue provar que houve um ato de má fé por trás disso, né? Eu sei que algumas pessoas fazem isso e existe, mas é de forma muito pequena, sabe? Mas se você tiver um bom advogado, você consegue derrubar esse tipo de coisa. Às vezes pega uma empresa que está crescendo lá fora, vem no Brasil, registra a marca no Brasil, sabe? Então, tendo uma equipe de advogados boa, você consegue derrubar isso bem tranquilo, né? Perfeito. Legal. Paulo, acho que para finalizar, acho que é interessante explicar a função, né, do registro de marca para o consumidor, não para a empresa, porque para o empresário, para a empresa, muitas vezes é deter o poder sobre aquele nome. Tá escrito aqui, tá registrado, tá no meu nome aqui, isso aqui já passa a ser um ativo da empresa. Porém, a função da marca no mercado é não causar confusão na cabeça do consumidor, porque senão, se eu pudesse registrar suco aqui em Chapecó com o nome Coca-Cola, o consumidor não saberia, no fim das contas, o que é essa tal de Coca-Cola. Será que é cola ou será que é suco? Então, fala um pouco mais a função pro consumidor e como que isso funciona. Bacana. Esse é um assunto assim que dá para falar bastante também, né? A marca, ela tem o poder de nos diferenciar das outras empresas. Então, cada produto, cada empresa, ela tem um serviço, né? Ela tem uma qualidade, ela tem uma forma de trabalho, né? E a marca, ela tem esse poder. É como se fosse uma embalagem que você dá para essa marca, onde que você consegue representar os atributos, as qualidades que você tem dessa empresa nessa marca, né? E o que acontece muitas vezes é que o pessoal confunde muito, diz, eu vou incluir uma palavra, né? Vou incluir letras. Isso não funciona muito. Uma das leis de marcas marcas e patentes, ela diz o seguinte, que se a marca ela representar de alguma forma uma confusão na cabeça do consumidor, achando que ele está comprando o produto de uma empresa por outro, essa marca não é passível de registro. Né? Então isso é bem interessante. Olha só. Né? Então, por exemplo, eu não posso ter um suco Coca-Cola. Claro, a marca da Coca-Cola ela já está em outro patamar, é uma marca de alto renome. Existe toda uma classificação específica para empresas do porte da Coca-Cola, né? Mas vamos lá, não poderia, analisando essa situação, por quê? Porque Coca-Cola, suco Coca-Cola sempre vai ser Coca-Cola. Né? Assim como o Nike, vai ser sempre Nike. Então não adianta eu ter lá, sei lá, saladas Nike. Consultoras Nike. Exatamente. E até mesmo pela questão aí que... Consultoria Nike. Eu entrei nisso justamente por causa da questão da fonética, porque assim, pensa só, se desse para fazer isso, eu abriria uma empresa de consultoria chamada Zuc com K. E no momento que eu fizesse prospecção de um cliente, ele não saberia se é a Zuc mesmo, com 30 anos de experiência, ou a Zuc que abriu ontem. Tu entendeu? Por quê? Porque não tem como saber falando, né? Ou num comercial, ou se não tiver escrito. Por isso que a fonética também entra nessa questão, porque daí o conflito é muito maior no momento da comunicação disso no mercado, no comércio, acaba conflitando. Então, por isso que parece simples, né? Mas o espectro é muito grande. O espectro da marca. Para complementar isso, Johnny, a lei de marcas e patentes, ela é muito extensa em relação às marcas que podem e que não podem ser registradas. E aí, muitas vezes, vai desde a questão de uma marca feminina, né? Por exemplo, a marca que termina com A
e você ter uma marca com o. Muitas vezes o cliente ele olha e ele não percebe que teve uma mudança do O para A no final e ele acha que é a mesma marca. E essa marca não pode ser registrada. Né? Então, muitas vezes a variação de termos, por exemplo, Nostra Casa, Casa Nostra, sabe? Basicamente é a mesma coisa. Né? Entendi. Apenas uma pequena inversão e uma grande confusão, né? Exatamente. No fim das contas, é aquilo que você falou, é a embalagem com que a mensagem é levada adiante e como isso envolve, né, valores monetários, envolve comércio, tudo isso tem que ser resguardado de alguma forma para não causar confusão. E acontece muito, né, de causar essa confusão. E uma coisa que eu tenho curiosidade, Paulo, é como é que funciona esse mercado. Beleza, já sabemos que não tem tipo um mercado... Não é tão grande esse mercado paralelo negro, mas tem um mercado meio que parasita, né? Vamos falar das marcas meio que tentam se imitar de alguma forma, usando algumas brechas e ficando Parasita parecidas com a grande marca, sabe? Tipo, tem um produto, vamos dar um exemplo, um suco de laranja que vira febre. Daqui a pouco eu tenho vários que se assemelham muito com esse, e até mesmo o nome é meio parecido. Mas ele tá registrado e funciona. Como que você vê isso? Essas marcas meio parasitas, assim, que são... A gente sabe que é segunda divisão, sabe? Tem um caso bem interessante. O Paraguai. Exato. Tem um caso bem interessante que até a gente fez um post aí há pouco tempo atrás, que é a marca do Johnny Walker. Teve uma empresa que teve a ideia de criar lá o... João Andante, boa! E se você for ver, é a tradução do inglês para o português. Já não dá, Esse né? brasileiro é uma fera mesmo. Enfim, né? o cara teve que parar de utilizar a marca João e tal. Andante. E tem muitos casos. Se você for olhar, existem muitas empresas que tentam, sabe, aproveitar essas brechas e tal, né? Na aula eu lembro que na aula de branding João a gente tinha um trecho no livro que dizia, né, que essas marcas, elas vivem na sombra de grandes marcas. Então elas já nascem com o intuito de ganhar notoriedade baseado justamente nesse ativo que é a marca. Só que é uma fraude, né? Claro, e se você Ela não começa tem... com um sentimento de fraude. E geralmente temporário, né? Porque a casa cai, vai ter né? que mudar, mas aí depende, o Paulo pode falar melhor, porque tem marcas que vão muito além do registro básico ali, elas fazem toda uma blindagem de mercado para evitar essa parasitagem de marca e concorrentes, né? Elas vão registrar com mais variações, até com outros segmentos, justamente para evitar esses parasitas. Né? Bem falado, bem lembrado. Nesse projeto, que é um projeto nacional e com visão internacional também, a marca ela foi pensada e foi registrada com várias variações. Tá? Então, muitas vezes, as empresas maiores, quando elas querem utilizar uma marca, como o processo de registro demora 1 ano, e ela não pode correr o risco de repente chegar no final desse processo e a marca ser negada, ela entra com 2 ou 3 opções. Então eu vou registrar essa e essa marca, e se der problema numa, eu já tenho uma outra opção. Né? Porque muitas vezes você não tem 1 ou 2 anos para esperar. Né? Então, isso é uma das coisas que é feito também em alguns casos. Você pensar nas possibilidades e já montar toda uma estratégia em cima disso. Legal. Paulo, obrigada pela sua participação. Foi grande valia o conteúdo. Acho que tem mais coisas para falar aí na tua área, né? Não tivemos tanto tempo hoje. A gente só arranhou a superfície do iceberg hoje, né, Paulo? Só uma pincelada de informações. Obrigada mesmo por ter compartilhado conosco o conhecimento. Um assunto muito importante, inclusive, né, cara? Com certeza. Se quiser compartilhar conosco aí o teu @ pra galera seguir lá Registro Feito, dizer a tua localização, como que faz para entrar em contato com a Registro Feito. Bacana. Então, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, né? E dizer que a gente está sempre abertos aí a trazer conhecimento aí sobre esse mercado no qual a gente é especialista, né? E hoje nós temos o nosso site, que é www.registrofeito.com, registrofeito.com.br e @registrofeito, né? Nas redes sociais você consegue ter acesso aos nossos canais, né? Então seria isso. Muito obrigado mais uma vez, né? E fico à disposição caso precisem e tiverem dúvidas sobre o assunto. Da mesma forma, a gente agradece a parceria aí
de longa data, o respeito pelo amigo aí também. Conhecemos a trajetória aí do Paulo também. E é bacana conhecer a autoridade dele também no assunto, né? Uma referência aí também no setor. Beleza, galera. Último recadinho, então. Deixe os comentários aí se você tem alguma dúvida sobre marca, né? A gente pode encaminhar para o Paulo depois. Tira as dúvidas bem tranquilo. E para você que está nos ouvindo apenas em áudio, segue lá no YouTube e também deixa os comentários lá, porque no YouTube é lugar de polêmica, né? Então, vamos conversar lá no YouTube, que engaja bastante. A gente consegue subir no ranking e avisar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, né? Levar para mais gente mais adiante. Paulo, muito obrigado pelo tempo, então. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, até mais. Tchau.